Fala galera, aqui é o Drake. Se você fosse diagnosticado com uma doença mortal e acabasse sofrendo mutações após cair em um reservatório de lixo tóxico, o que você faria? Começamos com um cara chamado Winston Guzzi, que, como deve ter dado para perceber logo de início, é uma pessoa com nanismo, ou seja, tem baixa estatura causada por alterações do crescimento ósseo. Mas apesar disso, o cara superou todas as dificuldades do nanismo e havia conseguido conquistar uma família. Porém, ele deu azar novamente, e a Shelly, que é a sua ex-namorada que aparece na foto, simplesmente faleceu tragicamente, deixando o filho dela para o Winston cuidar. Então, o cara que anteriormente era apenas o padrasto do menino teve que se tornar praticamente o pai, tendo que cuidar do Wade todos os dias. E é como diz aquele velho ditado, pai é quem cria. E digamos que o Winston não leva tanto jeito para isso, já que essas torradas que ele fez para o menino ficaram parecendo mais um pedaço de carvão. O cara até tenta raspar com uma faca, mas é capaz de acabar acendendo uma chama. Após o café da manhã, o Winston está saindo de casa com o Wade e se depara com uma cena revoltante, capaz de despertar um sentimento de raiva em qualquer um. Isso porque um mauricinho chamado Spence está ameaçando a Daisy, que é apenas uma senhora de idade, para forçá-la a vender a propriedade onde fica a sua pequena e humilde lojinha. E o Winston, que está vendo tudo, até pensa em se meter, porém decide não fazer nada a respeito. E aí, quando a idosa sucumbe às ameaças e decide vender a sua propriedade, o Spence joga o gatinho dela no meio da rua, para o bichano ser atropelado. Só que o Winston coloca a sua vida em risco para salvar o gato, e o devolve para a idosa. Essa atitude nos mostra que ele não é um cara covarde como inicialmente pareceu, e na verdade é justamente o oposto disso. Acontece que por o Winston sofrer com nanismo, ele não tem o que é preciso para ser um herói, porque nesse caso, o seu tamanho e a baixa estatura lhe impediram de enfrentar o Mauricinho, pois ele seria facilmente liquidado em um confronto. E por mais que o Winston tenha salvo o gatinho, o Wade fica decepcionado com ele, pois afinal de contas a idosa ainda terá que vender a sua propriedade à força. Mais tarde, o Winston chega no seu trabalho, que é na fábrica de uma mega corporação conhecida como BTH. Esse local é completamente insalubre, parecendo mais um cativeiro. E além disso, a fábrica está envolvida em várias polêmicas, porque esses caras basicamente jogam lixo radioativo nos lagos e rios da cidade, causando mutações em animais que vão até lá para beber a água. Fora que os seus produtos recheados de químicos e tóxicos também causam doenças nas pessoas, como o câncer. Porém, como a BTH basicamente domina a cidade, nada acontece com a empresa. No entanto, enquanto o Winston estava trabalhando, ele recebe uma ligação inesperada do seu médico, que quer vê-lo o quanto antes, porque o assunto é urgente. Chegando no consultório, o doutor explica que os exames que o cara fez já ficaram prontos e que tem uma notícia para dar. E quando o Winston vê a tomografia de um cérebro completamente saudável e normal, ele fica feliz e aliviado com aquilo, achando que não teria nada demais com a sua saúde. Só que o médico explica que aquela tomografia não é a dele, mas sim de um outro paciente, e que essa é a dele, onde há várias manchas no cérebro, que é um indicativo de tumores. Então, com essa notícia, o Winston fica devastado, com o médico dando uma estimativa de vida de 6 meses a 1 ano, o que é algo terrível, porque imagine só estar passando por uma situação dessas, pois fora que o Wade não tem mais a sua mãe, e sem o Winston para cuidar dele, o menino ficará abandonado no mundo. Porém, quando tudo parecia estar perdido, o médico revela que existe um novo tratamento para tumores no cérebro, algo ainda experimental, mas que tem chances consideráveis de curá-lo. E quando o Winston tenta acionar o seu plano de saúde pago pela empresa onde trabalha, ele recebe um não como resposta, porque o seu plano não cobre esse tratamento inovador. E mais uma vez, as esperanças do cara se esvaem, e novamente a vida dá uma outra rasteira nele, porque se já não bastasse o nanismo, e depois perder a sua companheira, agora tem o câncer terminal. Enquanto isso, na escola, o Wade está participando da seletiva para a peça de teatro, porque ele quer seguir os passos da sua mãe, que era uma artista completa. Mas quando chega a sua vez, o Wade amarela, ficando com bastante vergonha e fugindo do palco. E o pior de tudo é que a seletiva estava sendo transmitida ao vivo, por meio de uma live. E por isso, o jovem começa a ser zoado por todos na internet, virando motivo de piada. Já quando a noite chega, o Winston nota que o Wade está bem chateado por causa do que aconteceu antes. E para tentar melhorar o humor do menino, o cara coloca uma roupa de bailarina e faz umas palhaçadas pela casa, nos mostrando mais uma vez que apesar de não ser o melhor quando o assunto é paternidade, ainda assim ele se esforça para cuidar do Wade. Só que por um breve momento de descuido, o cara deixa a sua tomografia em cima da mesinha da sala, e dessa forma o garoto pega o exame e logo percebe que tem algo de errado com a saúde do seu padrasto. Porém, o cara arranca a tomografia de suas mãos e se recusa a falar sobre aquilo, e logo em seguida sai de casa para dar uma volta e assim tentar esfriar a cabeça. Ao mesmo tempo, bem perto dali, está acontecendo uma grande premiação, envolvendo as figuras mais poderosas da cidade, como o líder religioso e o militar. Então somos apresentados a um cara chamado Bob Garbinger, que é simplesmente o CEO da BTH, a mesma empresa que está poluindo a cidade e vendendo produtos que causam câncer nas pessoas. E por incrível que pareça, o Bob ganha o prêmio de cidadão exemplar, mesmo sendo o Satanás em pessoa, e esse cara é uma mistura perfeita de alguém louco e peculiar, e acho que deu para perceber isso, porque afinal ele está usando um terno do Agostinho Carrara.
Enquanto isso na rua, o Winston está passando pelo local e decide entrar ao descobrir que o Bob está lá. E aí ele arruma um jeito de se aproximar do cara para fazer um pedido. O Winston explica de forma super respeitosa que trabalha para a empresa do Bob há 11 anos e que está precisando de ajuda, porque se não começar a se tratar logo, morrerá por conta da doença. E com isso, o seu enteado ficará sozinho e abandonado no mundo. E para a surpresa do cara, o Bob aceita ajudá-lo, dizendo que pagará pelo tratamento médico e que a única coisa que precisa fazer é acompanhar a assistente dele até o local onde vão assinar os documentos do tratamento do tumor. No entanto, ao passar pela porta, o Winston é trancado do lado de fora, sendo deixado na rua, e se dando conta de que o Bob só estava zoando com a sua cara esse tempo todo. Esse acontecimento deixa o Winston revoltado, porque algo que jamais deve ser feito é brincar com as esperanças de um homem, dando-lhe falsas esperanças para depois disso tirar tudo dele. Ao mesmo tempo, conhecemos uma moça cujo apelido é JJ. Ela é uma ex-funcionária da BTH, que decidiu se voltar contra a empresa por causa dos vários crimes ambientais. Então, para denunciar os crimes para o resto do mundo, já que os governantes da cidade não fazem nada a respeito disso, a JJ entrega um HD com várias provas incriminatórias para um repórter investigativo, que ela conseguiu roubar justamente por ter acesso às instalações da empresa. Porém, quando o repórter estava prestes a passar os dados do HD para o seu computador, vários capangas do Bob chegam lá para tentar finalizá-los, e o repórter decide se sacrificar para que a JJ consiga fugir, e com isso o cara é acertado por vários disparos, e é finalizado com um lançador de arpões que estava municiado com um tridente, algo realmente bem cruel. No entanto, quando a JJ pula de uma grande altura porque estava cercada, o HD infelizmente se estraçalha no chão, e as provas incriminatórias são completamente perdidas. E agora, tanto o Winston quanto a JJ se encontram em uma situação desesperançosa, por motivos diferentes, porém eles têm um interesse em comum: se vingar do Bob e acabar com a BTH. Então, quando anoitece ainda mais, o Winston invade a fábrica com a intenção de roubá-los, para conseguir custear o seu tratamento para o câncer. E por saber que os químicos produzidos no local são extremamente tóxicos e corrosivos, o cara simplesmente mergulha o seu esfregão de zelador em um tonel recheado com a substância, para transformar o esfregão em uma arma. E dessa forma o Winston consegue render o guardinha e roubar uma parte do dinheiro que estava dentro do cofre. Só que ao mesmo tempo, a JJ também está na fábrica. Ela fura uma tubulação para pegar uma amostra dos produtos químicos, e assim ter uma prova cabal e definitiva, já que o HD se quebrou em vários pedaços. Porém, quando os dois estão fugindo do local, eles cruzam caminhos e se esbarram, caindo no chão, e assim dando a chance que os capangas do Bob precisavam para alcançá-los. Já durante a fuga, a JJ consegue pular essa cerca, mas pelo fato do Winston ter nanismo, ele não é capaz de fazer o mesmo, e a JJ até tenta ajudá-lo, só que infelizmente o cara fica para trás, completamente encurralado. E o Winston até tenta dialogar com os caras. No entanto, um dos capangas lhe acerta um disparo bem no rosto, antes mesmo que ele pudesse terminar a frase, porque basicamente esses caras são tudo um bando de maluco com características de psicopatas. Eles usam máscaras e se vestem como se fossem participar de uma festa de Halloween. Já o Fritz, que é o irmão do Bob e também o segundo no comando, além de ser o seu lacaio pessoal, xinga os capangas dizendo que eles deveriam ter ido atrás da JJ, porque o Winston não tem nenhum valor para eles, e provavelmente a grana roubada não é nada comparada com o somatório da fortuna. Mas para dar um sumiço no corpo do cara, um dos capangas o joga em um grande reservatório de dejetos químicos, onde há várias substâncias misturadas que serão descartadas no meio ambiente. Porém, toda essa mistura de químicos pesados causa uma reação no corpo do Winston, que ainda estava vivo. Ele então sofre uma mutação em seus ossos, músculos e no restante do corpo. Logo em seguida, o cara volta andando para a cidade, agora com uma aparência completamente monstruosa, e ao mesmo tempo estando muito mais forte do que antes devido à mutação, como se tivesse se tornado um monstro do pântano, ou melhor dizendo, um vingador tóxico. E aí o Winston sobe pela escada de emergência para tentar entrar no seu apartamento, mas talvez por não ter se dado conta de como está a sua aparência, ele conversa com o Wade como se nada tivesse acontecido, e no mesmo momento o rapaz se assusta e joga um objeto em sua direção, o fazendo cair em cima do carro de Spence, aquele mesmo Mauricinho folgado de antes, que jogou o gatinho para ser atropelado. E o Spence, que estava prestes a ficar com a loja da idosa, já assinando os documentos, corre até seu carro ao ouvir o barulho e ver a monstruosidade em sua frente. Aí o Spence saca uma arma e dispara em Winston, porém como a pele do cara se tornou densa e espessa, o mesmo consegue sobreviver ao disparo tranquilamente, sem sofrer danos significativos. E para dar o troco, o Winston arranca o braço do Mauricinho com a sua força sobre-humana, gerando uma cena bem sangrenta para dizer o mínimo. E quando mais pessoas chegam para ver e começam a filmá-lo o chamando de monstro, o Winston é forçado a fugir de lá. E logo as notícias de uma criatura perigosa andando pela cidade se espalham, e como ninguém sabe que o Winston agiu em legítima defesa, ele passa a ser perseguido pelos moradores, que estão empunhando tochas, como se estivessem participando de uma caçada. Com isso, o Winston é forçado a se refugiar na floresta, e acaba desmaiando em seguida, porque seu corpo ainda está se acostumando com essa nova forma. Já quando o dia amanhece, ele acorda e percebe que um velhinho maluco, chamado Stockings, o resgatou e o levou para o seu acampamento
acampamento a céu aberto. Então o Winston explica toda a sua história, incluindo a parte em que está morrendo por ter câncer terminal. Só que o Stockings responde que todos aqueles que estão vivos também estão morrendo, assim como o Winston, e que a única diferença é que ele sabe a data e quando acontecerá. Além disso, o cara revela que costumava ser um médico bem-sucedido, com uma boa vida, mas que após uma série de acontecimentos ruins, teve que morar na floresta. E a principal lição que ele quer passar para o Winston é que a vida é assim mesmo. Você pode estar bem em um dia e tudo mudar para pior no dia seguinte. E agora, estando com a motivação que precisava, o cara recupera o seu esfregão, que o Stockings havia encontrado boiando no lago da floresta, ficando mais motivado do que nunca para consertar a sua vida bagunçada e também se vingar do Bob. Enquanto isso, o Wade colocou barricadas nas janelas do apartamento, porque está morrendo de medo daquele monstro que ele ainda não reconheceu como sendo o seu próprio padrasto. E na televisão, o Winston continua sendo tratado e visto como uma ameaça pública, o que é algo bem ruim, já que se as coisas continuarem assim, ele não conseguirá andar pelas ruas sem ser perseguido. Horas depois disso, surge uma oportunidade de ouro para o Winston mudar a sua imagem perante a população e as autoridades. Acontece que militantes políticos invadiram uma lanchonete e fizeram vários clientes de reféns, incluindo crianças. Eles estão fortemente armados e os policiais comuns não foram treinados para lidar com tal situação, já que estão acostumados a atender ocorrências rotineiras e não algo tão grave. Então a situação escala ainda mais quando uma das clientes decide enfrentar os militantes extremistas, jogando uma bebida no rosto de um deles. E quando o cara estava prestes a puxar o gatilho para finalizá-la, o Winston invade a lanchonete com o seu esfregão. E galera, o que acontece depois disso é uma sequência de cenas chocantes, que eu não posso descrever e tampouco mostrar. Aliás, o editor terá bastante trabalho para censurar tudo. Eu realmente não esperava que um mero esfregão fosse capaz de causar tanto estrago. E se antes o Winston era um homem inofensivo, agora ele se tornou uma arma biológica capaz de deixar um rastro de sangue e de literalmente despedaçar pessoas. Já quando o cara passa pela porta da frente, os policiais ameaçam atirar, só que um dos funcionários da lanchonete explica que o Winston é um herói, porque o salvou dos extremistas. Ao mesmo tempo, o Wade, que está assistindo tudo ao vivo pela televisão, ele vê a criatura dando entrevista para os repórteres e reconhece aquela voz como pertencente ao seu padrasto. E aí ele finalmente se dá conta de que o Winston é justamente o Vingador Tóxico. E não era apenas o Wade que estava assistindo a tudo, porque o Spence também o reconhece como sendo o mesmo que arrancou o seu braço. E aliás, ele sobreviveu ao ataque. Então Barcabus, uma espécie de chefão do crime que é pai do Spencer, pede para que seus homens comecem a caçar o Winston, para assim vingar seu filho. Passando para uma outra parte da cidade, o Bob, que está dentro da sua luxuosa mansão, fica furioso ao descobrir que o Winston se tornou aquela monstruosidade porque os capangas o jogaram no lixo tóxico, ao invés de simplesmente finalizá-lo da maneira tradicional. E apesar de saber que os seus produtos causam mutação, o Bob decide consultar os seus cientistas, porque algo assim nunca havia acontecido antes, e sim apenas em pequenos animais que sofriam mutações ao beber a água contaminada na floresta. E aí os cientistas basicamente revelam que o câncer terminal do Winston, junto com a substância, causou aquela mutação, ou seja, os químicos transformaram a fraqueza dele na sua maior força. De volta ao Wade, a JJ bate na porta do apartamento em busca do Winston, porque durante aquela confusão na fábrica, ela sem querer ficou com o crachá dele e por isso conseguiu descobrir o seu endereço. Porém, como o cara não se encontra lá, a JJ se senta para conversar com o Wade, explicando o motivo de ter se voltado contra o Bob e a sua empresa. Acontece que a mãe da JJ adorava consumir os produtos produzidos pela BTH, e devido à grande quantidade de químicos que estão presentes nesses produtos, a mãe dela ficou severamente doente e faleceu em um período de 1 ano. Até que de repente, barulhos vindo de fora interrompem a conversa, mas prevendo o que aconteceria a seguir, a JJ se apressa e foge com o Wade do apartamento. Logo na sequência, os capangas do Bob invadem o local, e apesar dos dois terem conseguido fugir, o Wade é acertado de longe por um rastreador, e o menino nem sequer se dá conta disso. Só que por acaso, eles reencontram o Winston, que estava a caminho do apartamento, ficando chocados com a sua aparência atual. Então, o cara finalmente decide revelar pro Wade que estava morrendo, e que se meteu em toda essa confusão, porque estava tentando roubar dinheiro para custear seu tratamento. Porém, como o Winston virou um alvo ambulante, onde todo o tipo de maluco da cidade quer pegá-lo, ele é acertado de surpresa por um disparo, e dessa vez, são os homens do Barcabus, que é o pai do Spence, o mesmo que teve o braço tirado fora. E enquanto a JJ foge com o Wade para levá-lo para longe do perigo, o Winston começa a enfrentar aqueles homens, finalizando um que foi burro o suficiente para se aproximar dele. E apesar do cara ter ficado bem mais resistente por conta da mutação, ele ainda pode ser ferido por tiros, ainda mais se forem de alto calibre, e por isso precisa correr e se esconder. Então, quando os homens se separam para tentar pegá-lo, o Winston vê isso como uma oportunidade para eliminá-los de forma separada, porque juntos seria mais difícil, e inclusive ele usa o corpo de um para atrair os outros. Ao mesmo tempo, Fritz e os capangas do Bob conseguem localizar o Wade e a JJ, graças ao rastreador implantado anteriormente, e aí eles atingem a mulher com um disparo, e levam o menino embora, com a intenção de usá-lo como isca para atrair o Winston.
Após isso, o cara encontra a JJ ferida no chão e decide levá-la às pressas até o Stockings, já que o sujeito costumava ser médico antes de ir morar na floresta. Mas como Stockings está mais maluco do que nunca, pensando em usar uma furadeira para operá-la, o Winston opta por um plano B, utilizando seu próprio sangue para curá-la, o que inicialmente parece ter dado certo. Momentos depois, o Winston e a JJ recuperada estão observando a floresta de um local alto, e podemos ver que o Bob e a sua empresa acabaram completamente com o local, despejando toneladas de lixo tóxico, e mesmo que tenha sobrevivido, a JJ está bem desesperançosa, achando que já perderam essa guerra, e o Winston diz que não se pode aceitar a derrota antes mesmo de lutar. E em uma rápida cena, vemos que o Wade está sendo mantido preso em um galpão, localizado na mansão do Bob. De volta ao Winston, ele invade o show dos capangas do Bob e começa a cantar no palco, em um momento bastante engraçado, e por incrível que pareça, as pessoas na plateia demonstram gostar mais da música que o Winston está cantando, o que deixa o vocalista dos capangas irritado, ao ponto dele atirar no cara. Com isso, o Winston usa o seu velho esfregão radioativo para ferir o palhaço mortalmente, e pouco a pouco, os demais capangas vão recebendo o que merecem, com requintes de crueldade. O Winston até arranca o cavanhaque de um deles e o faz comer. E depois que a batalha acaba, ele aproveita que está em um palco com vários cidadãos assistindo, para denunciar os crimes do Bob e da BTH, e assim consegue convencer a massa de pessoas a se voltar contra o verdadeiro inimigo. E talvez a parte mais chocante dessa cena é que o capanga com máscara de galo tem literalmente a cabeça de um bebê, provavelmente porque também seja fruto de uma mutação assim como o próprio Winston. Chegando na mansão do Bob para acertar as contas, a JJ usa seus dotes femininos para tentar seduzir os caras, e eles ficam tão animadinhos e empolgados com o que viram, que apertam o gatilho de suas armas sem querer, disparando acidentalmente um no outro. Porém, quando a JJ e o Winston estavam se aproximando da entrada, uma estátua do Bob emite gás sonífero e coloca os dois para dormir no mesmo instante. Então eles são acorrentados em um calabouço, para o Winston servir de cobaia para os cientistas. Mas antes disso, o Bob chega lá para conversar com o cara, que até tenta se soltar para atacá-lo, só que o milionário explica que essas correntes são feitas de titânio, e por isso nem com a sua super força ele será capaz de quebrá-las para se soltar. E assim como todo vilão que se preze, o Bob debocha da situação em que o Winston se encontra, já que ele só se tornou um monstro porque estava tentando roubá-lo. E assim que o Bob termina de esculachar o Winston e deixa o calabouço, os cientistas começam a extrair o sangue do coitado, o causando bastante sofrimento, e o tratando como se fosse uma cobaia. Momentos depois, Barkabu se reúne com o Bob para conversar. Ele conta que o Winston conseguiu convencer a maior parte da população a se voltar contra eles, e na visão do cara, tudo isso só aconteceu por culpa do Bob, e portanto o mesmo merece pagar com a vida por esse erro grotesco, que acabou custando tudo para os dois, seus negócios, e o comando da cidade que não mais possuem. Então, percebendo que será finalizado em breve pelos homens de Barcabos, o Bob finge que irá tomar um último gole de whisky, para na verdade beber o sangue do Winston que seus cientistas acabaram de coletar. Com isso, o cara sofre da mesma mutação, ganhando toda a força e velocidade que precisava para virar o jogo, eliminando Barcabos e os seus homens. Após isso, a senhora Sturnevan, que é a assistente e também a parceira amorosa do Bob, entra na sala e percebe que o cara virou um monstro, parecendo uma criatura mítica. Mas como ela é apaixonada por Bob, decide beber o sangue também, se tornando uma monstruosidade assim como ele, para conseguirem ficar juntos. E na realidade eu acho que ela ficou ainda mais assustadora. Logo em seguida, a senhora Sturnevan ordena que o Wade seja finalizado, porque ela está mais furiosa do que nunca, e acha que eles são culpados pelo fato do Bob ter se tornado um monstro também. Só que o Fritz é contra a ideia de eliminar uma criança inocente como o Wade, e portanto se volta contra a mulher, mas ela simplesmente o espanca, visto que se tornou muito mais forte graças ao sangue do Winston. E por falar nele, o cara usa toda a sua força para tentar se soltar, porém infelizmente não consegue, e é aí que ele tem uma ideia genial, usando a sua urina ácida para corroer as correntes, e por incrível que pareça, dá certo. Mas digamos que a JJ não ficou muito feliz com a ideia de levar um jato de urina para ser solta, e agora que estão fora do calabouço, o Winston se apressa para soltar o Wade, que ainda está preso dentro de um galpão. No entanto, quando um dos guardas atira acidentalmente em um galão de gás inflamável, isso causa uma explosão tão grande que destrói o galpão onde o menino estava, aparentemente eliminando o Wade. Então, o Winston fica tão revoltado e cheio de ódio que parte para cima do Bob, levando tudo o que tem para essa batalha final. Logo de cara, os dois trocam golpes com suas armas, o Bob usando um machado grande e afiado, enquanto que o Winston permanece com seu esfregão radioativo, que de tão tóxico, consegue derreter até mesmo uma parte da lâmina do machado do Bob, e logo na sequência também o fere no rosto. O Winston parece estar levando a melhor, mas o jogo pode mudar a qualquer momento. Ao mesmo tempo, a JJ está tentando fugir com as provas que precisava, porém ela é interceptada pela senhora Sturnevan, que não chegou a beber tanto sangue quanto o Bob, e por isso não está tão forte quanto ele, mas ainda representa uma ameaça. E após uma troca de golpes, a JJ é capaz de desmaiá-la usando um vaso. Isso mesmo, um objeto extremamente inusitado. Então no final, o Winston e a JJ conseguem vencer a batalha, mesmo em desvantagem,
viagem, e quando o cara estava prestes a se vingar, o Wade aparece e pede para o cara não fazer aquilo, o chamando de pai. O Winston fica surpreso ao ver que o menino está vivo, e o Fritz, que estava junto, explica que o salvou no último momento, antes do galpão explodir, porque havia um alçapão lá dentro, que levava para um túnel subterrâneo. E aí, para não decepcionar o Wade, o Winston promete que só usará a violência se for por legítima defesa, para não virar um monstro, apesar de ter essa aparência. E assim que o Bob se levanta para atacá-lo, o cara apenas se defende, mas acaba eliminando o Bob sem querer. E quando tudo parecia ter se resolvido, e estava encaminhado para um final feliz, a senhora Sturnivan perfura o Winston pelas costas, os pegando completamente de surpresa, e ainda causa um ferimento grave no Fritz, porque ele os traiu salvando o menino. Então, em uma tentativa desesperada de conter a mulher, o Winston se joga junto com ela, em cima de um monte de galões inflamáveis, ocasionando uma violenta explosão. Por fim, o cara acorda no hospital, com o seu médico dizendo que após a realização de vários exames, eles constataram que a mutação simplesmente eliminou o câncer do corpo dele, o que é uma excelente notícia. E assim que o Winston recebe alta, ele é recepcionado pelas pessoas do lado de fora, que estão o tratando como se fosse um herói. Elas estão o chamando de o Vingador Tóxico, e não mais o tratando como um monstro. Fala galera, se você estivesse no lugar do Winston, o que faria de diferente se fosse transformado em um monstro? E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.